Eu vou citar as 3 coisas mais importantes que eu acho que o governo Fernando Henrique fez em relação a esse tema. Né? Uma foram as demarcações, né, que foram em uma quantidade grande, uma extensão muito relevante, muito importante. Né? Estatisticamente ele é o segundo, né? Mas eu acredito que ele foi o que mais fez no concreto, por essa razão que eu já expliquei. Isso é algo que ficou, né? Que é um saldo concreto, histórico, né? Que ficou. Né? E que se desenvolveu, quer dizer, se consolidou, especialmente depois que foi feita essa modificação do decreto de demarcação, instituindo um procedimento de contraditório no plano administrativo. Né? O Collor tinha baixado um decreto, Collor e o Passarinho, porque o Jabas Passarinho foi também o ministro da Justiça do Collor. Né? Ele que demarcou Yanomami, entendeu? E que assinou o decreto 22, que estabelecia o procedimento de demarcação e que não tinha essa previsão explícita da contestação por terceiros. Né? E teve um caso que pegou no Supremo, foi parar no Supremo, né? E os proprietários da terra que contestaram a demarcação naquele caso alegaram isso, que não havia o direito de contraditório, não estava sendo garantido. Né? E, na época, o Fernando Henrique e o Jobim avaliaram que era melhor fazer essa modificação no decreto, né, do que peitar o Supremo. O fato é que o decreto foi modificado e estabeleceu-se um prazo para contestação de terceiros e para avaliação do próprio governo sobre essas contestações. Né? E, uma vez corrido este prazo, né, houve um avanço muito grande, porque aí tudo que estava ali, pendente, o Jobim assinou e botou para frente. Né? E isso foi um grande salto, né, que a gente teve nesse período aí do comecinho de 96. Na verdade, a polêmica que o decreto gerou, né, é que o Jobim insistiu, e acabou ficando assim, né, que houvesse um dispositivo retroativo dentro do decreto. Né? Então, processos que já tinham passado da fase, né, em que foi instituído esse procedimento contraditório, tiveram que ser submetidos ao processo do contraditório. Eram terras já demarcadas, né, e por uma questão jurídica formal, né, o Jobim entendeu que tinha que rever esses processos, né, e isso deu uma polêmica muito forte na época. Né? Que foi resolvida pelo presidente da seguinte forma. Né? Ele acabou aceitando a ponderação do Jobim quanto ao texto do decreto, né? Portanto, prevendo esse instrumento retroativo, né? Mas assumiu conosco um compromisso político de que ele não ia mexer em nenhum dos processos. Né? Ou seja, a gente ia passar por uma formalidade do processo, né? Mas ele assinaria todos eles, né? E de fato assinou, mesmo antes de passar pelo procedimento. Né? De um modo geral, esses interesses contrariados eram muito incompetentes naquela época, entendeu? Na forma de agir em juízo e tal. Né? Com a exceção deste caso, né? Que era um caso que tinha a ver com Mato Grosso do Sul, terra indígena Sete Cerros, acho que era isso, né? Numa terra guarani, né? Caiová, de Sete Cerros. E era uma agropecuária forte que contratou uma banca de advogados muito poderosa, que inventou esse argumento do contraditório, entendeu? E criou um problema no Supremo. Né? Foi a primeira vez que uma contestação judicial criou um problema sério do ponto de vista jurídico. Porque até então, eles queriam questionar simplesmente a demarcação de uma forma pouco fundada, né? E essas contestações, em geral, não tinham êxito. Né? Mas hoje a situação é muito diferente. Quer dizer, né? Os interesses contrariados têm hoje advogados, né, competentes, né, capazes de encontrar outras brechas que tais. Né? E hoje o nível de judicialização é muito alto. Uma coisa muito importante que ele fez foi a criação do subsistema de atenção à saúde indígena. Né? Isso ele fez no comecinho do segundo mandato, né? Em 99. Né?
Eu já não era presidente da FUNAI, mas eu participei também desse processo, né? E isso foi uma mudança muito importante, porque a situação de saúde era caótica, né? A FUNAI não tinha a menor condição, né, de atender essa demanda. E a transferência dessa competência para o Ministério da Saúde, a montagem de um sistema, né, próprio de atenção à saúde indígena, foi uma mudança super importante dentro da política indigenista, né? Obviamente enfraqueceu a FUNAI, que perdeu competências nessa matéria, né? Mas o sistema é, até hoje, um sistema muito robusto. E eu me lembro que logo de início, ainda em 99, assim que foi feita a mudança, né, a passagem, esse subsistência já começou com um orçamento de 300 milhões de reais, que já era mais do que o orçamento da FUNAI, né? E hoje esse orçamento é quase R$ 1 bilhão por ano, quer dizer, é 3 vezes o orçamento da FUNAI, né? Então isso deu uma mexida grande naquela lógica tutelar anterior e tal, né? No sentido de fazer com que os diferentes ministérios fossem assumindo as suas responsabilidades em relação às demandas indígenas. E o terceiro ponto, né, tem a ver com essa conexão da questão indígena com a questão ambiental, né? Como eu disse para você, isso teve um início já no governo Collor, que procurou aproximar essas agendas, né? A Eco 92 foi um momento, né, em que as próprias organizações da sociedade civil, da área ambiental e da área indígena, estabeleceram uma conexão mais forte, né? O ISA nasceu disso, né? dessa aproximação, dessa junção desse período, né? E do ponto de vista das políticas públicas, o PPG-7, que era o Plano Piloto de Proteção das Florestas Tropicais, né, que foi ali negociado no governo Collor, mas teve efetividade no governo do Fernando Henrique, né, além de ter financiado boa parte dessas demarcações, né, que foram feitas, ele proporcionou essa aproximação estratégica da agenda ambiental com a agenda dos direitos indígenas, né? Em vários níveis, em projetos piloto, né? Além das demarcações propriamente ditas, né? Enfim, eu acho que aquilo foi uma coisa muito inovadora e para o que havia restrições políticas anteriormente, né? Os militares e o próprio Collor não forçou a barra, né? Não queriam demarcação de terras indígenas dentro do PPG-7, né? E nem se imaginavam outros tipos de projeto, né? Como depois vieram a acontecer. O PPG-7 ele tinha financiamento de vários países do primeiro mundo, né? Mas o grosso dos recursos eram recursos da Alemanha, do governo alemão, do povo alemão, né? E aos militares, esse investimento, né, causava preocupação porque no sentido de que esse financiamento pudesse trazer junto uma influência indevida, né, de outros países, de outros governos, sobre a definição dos limites das terras, né, o que na verdade nunca aconteceu, né, mas esse receio existia, né, e isso fazia com que houvesse um veto inicialmente, né, da área militar a que demarcações fossem financiadas no âmbito daquele programa. Foi vencido, foi superado, né? E, na verdade, o que esse componente do PPG-7 fez, se chamava PPTAL, né? É impressionante o saldo disso, são mais de 40 milhões de hectares demarcados e tal, então um resultado de escala, né, muito grande. Essa questão foi uma questão que evoluiu no processo político de uma forma diferente do que aconteceu com a saúde, né? A opção do governo federal, e aí no governo Fernando Henrique isso foi importante, né? Foi de não constituir um subsistema federalizado, né? Mas de procurar incentivar os processos educacionais dentro da estrutura federativa, ou seja, na relação com os estados, né? e com os municípios e tal, né? Eu acho que, assim, em termos quantitativos de acesso à escolarização, né, a gente teve um avanço muito grande, né,
mas não tivemos um avanço equivalente no provimento de educação bilíngue, né? De um modelo de educação mais apropriado a essa diversidade cultural, né? Então, eu acho que a coisa avançou bastante. O Brasil indígena de hoje é outro, né? No que tange a formação escolar e a formação profissional das pessoas, né? Mas acho que ficou faltando muita coisa no sentido, né, de avançar numa educação menos homogeneizante, que respeite mais a diversidade cultural, né? E eu acho que quem perde muito com isso é o próprio Brasil, é o povo brasileiro de um modo geral, que até hoje não tem uma ideia do que seja essa diversidade cultural do país, né? Que é uma coisa super impressionante, é uma riqueza imensa, né? Mas que passa batido para 90% da população brasileira. Eu acho que os avanços, eu destacaria esses três que eu já falei, das demarcações do subsistema de saúde e da conexão da questão indígena com a questão ambiental. Eu acho que esses legados são legados muito importantes, coisas que ficaram, né? Acho que o presidente, até contra o desejo dele, não conseguiu avançar muito na questão de reforma do Estado, em relação à política indigenista e em relação a outras também, né? Aí que a gente tinha assim, o maior pepino, né? Porque essa foi uma coisa muito difícil, né? Ele me nomeou como presidente da FUNAI e me pediu isso, né? Uma proposta de reestruturação da FUNAI e tal, né? De modernização do órgão, num contexto em que se discutia em termos gerais a reforma do Estado e tal, né? E eu acho que ele não teve apoio político para caminhar em cima disso, né? Em cima dessa questão, né? Então a FUNAI pouco mudou, né? Ela permaneceu bastante anacrônica, né? Embora com a criação do subsistema de saúde, com o impulso na política de educação, pouco a pouco aquela lógica tutelar foi sendo superada, né? Mas uma reforma para valer, assim, que mudasse a estrutura, que dotasse o país de um instrumento de Estado moderno, mais eficiente, mais atuante, isso não se conseguiu, né? E, como todo governo, teve momentos altos, momentos baixos no tratamento dessa questão, né, em que você tinha um ministro da Justiça mais interessado, mais comprometido com a questão, né, versus um outro que não tinha essa mesma visão, né? Então essas oscilações ocorreram em todo o governo, ocorreu no governo dele também, né? E eu diria que o pior momento foi o momento dos 500 anos, né? Em que acabou virando uma pancadaria em cima dos índios naquela comemoração dos 500 anos, foi uma coisa horrorosa, né? Que pegou super mal para o país, num momento que era um momento comemorativo, né? Então toda aquela comemoração dos 500 anos ficou muito na mão do governo da Bahia. Na época, o governo federal delegou o governo da Bahia, né? E quem foi receber os índios foi a PM da Bahia, né? Que acabou gerando um baita de um pepino, de um conflito, correria, pancadaria, não sei o quê, estragando a festa, né? Caiu o presidente da FUNAI, enfim, foi um momento muito ruim, né? No processo do governo, e que, a meu ver, teve a ver com essa delegação de poder para o governo da Bahia.